Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje recebe o empresário Leonardo Montalvão, da empresa GeoElex, sediada em nosso estado. Nós vamos falar sobre energia, o papel da sua empresa e o prêmio recente otorgado pela Agência Nacional de Petróleo. Meu amigo Leonardo, alegria muito grande receber você. Quero agradecer por você ter aceitado o convite de participar desse programa tão bacana de hoje, porque você vai explicar para o nosso telespectador e telespectadora coisas da sua empresa que as pessoas geralmente desconhecem. Mais uma vez eu renovo os agradecimentos. Eu que agradeço, Nelson. Muito bom dia a todos. É uma honra a gente poder compartilhar, né, a nossa experiência, né, e explicar um pouco para a audiência do programa Ponto de Vista o que tem por trás da indústria do petróleo, da exploração do petróleo. E sendo uma empresa sediada aqui no estado, né, que detém uma tecnologia avançada, é uma honra aí a gente poder divulgar isso aí para vocês. Leonardo, você é natural de onde? Olha, eu já me considero potiguar, porém eu nasci em Belém do Pará. Mesmo lá eu me formei também em geologia, sou geólogo de formação e trabalho com petróleo já há mais de 20 anos. Agora, Leonardo, quando é que você montou sua empresa? Muito bem, eu já trabalho nessa atividade há algumas poucas décadas, né, apesar da idade, e antes de vir para cá eu morava no estado do Rio de Janeiro, onde é o maior produtor de petróleo no Brasil, e vimos uma oportunidade, a verdade, a princípio eu recebi um convite para vir trabalhar aqui no Rio Grande do Norte, né, na atividade, e a gente viu uma oportunidade muito grande, né, de trazer tecnologias nacionais aplicadas a essa indústria, começando por aqui, né, em terra, né, que sabemos que o estado do Rio Grande do Norte é o maior produtor de petróleo em terra do Brasil. Apesar do petróleo estar diminuindo bastante a importância aqui no estado. Olha, eu não sei se está diminuindo. A gente sabe que a gente teve alguma baixa na demanda, né, de hidrocarbonetos, de combustível durante a pandemia, mas a gente retornou à vida, né, normalmente. Então, o consumo continua, cresce, e a gente sabe que nenhuma transição energética ela muda de um dia para a noite. Então, eu acho que ela ainda é muito relevante, sim, pelo poder de emprego que é gerado, pelo PIB representativo que o petróleo traz para o estado. Essa importância do petróleo aqui no estado foi o que você fez imaginar a sua empresa aqui no Rio Grande do Norte? Sem dúvida. Aqui é um ponto estratégico, como eu falei aqui, é o maior produtor de petróleo em terra do Brasil, e a gente está entre as principais bacias produtoras de petróleo também, concentradas aqui no Nordeste, né? Do sul da Bahia, né, ou do Espírito Santo, até o Maranhão ou o Amazonas, a gente está num ponto estratégico aqui para poder fornecer, né, essas tecnologias aí para a indústria do petróleo. Qual é a quantidade de petróleo explorado aqui no Rio Grande do Norte? Olha, essa é uma pergunta que eu vou te dever depois, que eu não tenho essa informação atualizada. Quantos mil barris são produzidos hoje? Se é 40, 80, eu vou ficar te devendo essa informação. Perfeito. Agora, me diga uma coisa para a gente, detalhe o que faz a sua empresa. Olha, se você fura um poço de petróleo, é uma atividade que demanda muita segurança, tá, e tecnologia. Então, se você fura um poço de petróleo, você tem que ter um controle daquilo que está acontecendo durante a perfuração, né, para manter a segurança operacional, e também você tem que coletar as informações que vêm lá de subsuperfície.
E isso ajuda a dizer se naquela área, naquela região, tem petróleo ou não. Então, o que nós fazemos basicamente é levar um laboratório para Poço, né? A gente monitora tudo isso, faz o controle dessas operações e os nossos geólogos e engenheiros dentro do nosso laboratório analisam todas essas informações e dizem se tem petróleo ou não no local. Que beleza! Que beleza! Agora, sua empresa recentemente, muito recentemente, ganhou um prêmio da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. O que é esse prêmio? Bem, o prêmio da Agência Nacional do Petróleo, ele é oferecido para empresas brasileiras e instituições de ensino que desenvolvam tecnologia e que beneficiam a indústria do petróleo. Então, ele é um prêmio muito importante para a indústria e muito concorrido também. E a gente teve aí o privilégio, né, de, entre várias outras instituições e empresas, ser vencedor na principal categoria do prêmio, que é a categoria de exploração e produção de petróleo. Você falou que também a empresa ensina as pessoas, faz com que pessoas, técnicos, estejam lá e se aperfeiçoem na área do petróleo. Como é que funciona isso? Muito bem. A gente sabe que nenhuma empresa tem sucesso se não tiver pessoas qualificadas e comprometidas com o programa, com o trabalho. Então, a gente tem a sorte de estar num estado onde é considerado um celeiro, né, de pessoas qualificadas, e a gente tem contribuído, né, dentro do nosso centro tecnológico da GeoElex a treinar e preparar profissionais para ir para o mercado de trabalho, tanto atendendo nossas demandas, nossas necessidades, mas também para as diversas outras empresas aqui do estado que precisam dessa mão de obra qualificada. Então a gente tem uma situação real, a gente tem como se fosse uma plataforma de perfuração de poços, onde os profissionais, os estudantes, né, despertam sua curiosidade, fazem treinamentos, né, e se veem numa situação real de operação de exploração de petróleo. Agora, aonde fica a GeoElex? A GeoElex fica aqui em Macaíba, logo após o viaduto de Parnamirim, próximo ali da Coteminas, e lá fica nosso centro tecnológico. Você disse que há 20 anos atua na área de petróleo, mas a sua empresa tem quantos anos de formada? Ela existe há quanto tempo? A GeoElex ela fez 10 anos no ano passado, e apesar de ter feito 10 anos, ela levou mais de 2 anos de desenvolvimento de tecnologia. Então, a demanda por tecnologia, né, o compromisso com a tecnologia em relação à exploração de petróleo é tão grande que foram 2 anos dedicados à construção de equipamentos e desenvolvimento de sistemas para estar preparado para atender essa indústria que é muito rigorosa. Existe aqui no Rio Grande do Norte outras empresas com as mesmas características? Não existem. As empresas que existem nesse segmento normalmente são empresas multinacionais, onde, né, possuem muitos recursos, investem muitos recursos em tecnologia. E essa é uma importância, vale citar, essa importância da cláusula de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Agência Nacional do Petróleo, em parceria com as empresas petrolíferas, que financiam e incentivam o desenvolvimento dessas tecnologias, fazendo com que empresas nacionais sejam competitivas em relação a multinacionais de serviço da indústria do petróleo. Como é a relação da empresa com a Petrobras? Olha, a gente tem uma proximidade muito grande com a Petrobras, nós já prestamos serviços em outras ocasiões para a Petrobras e estamos aí estudando também viabilidade, formas de prestar serviço para uma empresa que é muito grande, né, demanda muitas características, né, ou tecnologias também muito avançadas para poder atender esses poços aí que a gente tem vindo aí do pré-sal, né, e daqui da margem equatorial que a Petrobras pretende perfurar. Você atua hoje em dia no Rio Grande do Norte apenas? Não, nós estamos em quase todas as bacias sedimentares brasileiras, principalmente as focadas do Nordeste do Brasil, e há um tempo atrás nós conseguimos também levar a GeoElex para fora,
Hoje a gente tem atividade de exploração no norte da África e estamos aí estudando também ir para os Emirados Árabes, fornecer também a nossa tecnologia nesses países. Que beleza! Você está de parabéns. Obrigado. Realmente, a GeoElex é um orgulho para todos nós. De fato, indo até para outros países, isso significa uma vitória gigantesca de vocês. Você tem sócio na GeoElex? Temos sim. A GeoElex é uma empresa praticamente familiar, formada por geólogos, engenheiros e advogados. Então, mas é um grupo muito envolvido com a tecnologia, tem uma tradição no petróleo e eu acho que isso nos ajudou a gente crescer aí e tá aí chegando onde estamos chegando, inclusive em outros países. Que beleza! Agora, você desenvolve na empresa uma ação educativa. Como você se posiciona com relação às universidades aqui locais? Muito bem, a gente tem um relacionamento muito próximo, muito bom, por sinal. A gente tem parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especial com o Departamento de Engenharia de Petróleo. Nós temos cursos de extensão dentro do Centro Tecnológico da GeoElex, temos parcerias com o IEFES, então a gente não tem nada a reclamar em relação à nossa parceria, né, e aproximação com as instituições de ensino. É fundamental a gente ter essa aproximação, como você citou, em relação à baixa do petróleo em relação ao Estado, e isso aí é uma questão que tem que ser revista, porque a atividade ainda está em pleno vapor, a demanda tem aumentado e a gente precisa de muitos profissionais para poder manter a indústria. Então é uma forma da gente atrair esses profissionais, né, para essa importante indústria que é a indústria do petróleo no nosso estado. Que bacana! Vocês, além de tudo, ainda desenvolvem essa característica de atração de técnicos, de tecnólogos. Sem dúvida. Isso aí é fundamental. Se a gente não fazer, se não ter essa relação e formar essa mão de obra, a gente vai sentir isso lá na frente. E vale ressaltar, a indústria do petróleo, a tecnologia que é utilizada no petróleo é que está ajudando na transição energética. Então, tanto o financiamento para a transição como a mão de obra necessária para essa transição, muito vai ser oriunda da indústria do petróleo. Que beleza! Mas não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Deixa eu te perguntar, quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Sabe por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite, Posto Pinheiro Neópolis, Posto J Flor 2 Quintas, Posto J Flor 2 Tic-Sept Rosado, Posto Boa Praça Alecrim, Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon, a sua satisfação é o nosso combustível. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas
ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com o empresário Leonardo Montalvão. Leonardo, muito se fala hoje da necessidade da transição energética. Qual o seu ponto de vista sobre essa necessidade? Muito bem, Nelson. Isso é fato. A gente sabe que algumas ações humanas têm contribuído, né, para o aquecimento aí do aquecimento global, e a gente sabe também que muito tem sido feito para que haja mudanças, né, que haja uma mitigação nessas ações climáticas, né. É interessante essa pergunta porque a gente que trabalha na indústria do petróleo, a gente tem sido muito questionado, né, como um dos principais causadores aí da emissão de gases do efeito estufa. A gente sabe que além da indústria também do petróleo, existem outras indústrias também, né, com um potencial de emissões muito grande, como a própria indústria cimenteira, né, e outros fatores. Mas o interessante é que há uma preocupação muito grande da indústria do petróleo e ela tem sido um dos principais atores, né, para mitigar isso e tem financiado, não tem medido esforços, né, para poder mitigar essas questões todas. Tem investido bastante aí na transição energética, né, tem destinado recursos aí para projetos, né, muitos dos projetos envolvem aí, captura de CO2 da própria atmosfera e também tem investido pesado nas energias alternativas, principalmente aqui no estado. Essa transição energética não está acontecendo de forma lenta demais? Olha, eu acho que pelo contrário. Eu acho que ela está num ritmo acelerado e num ritmo muito bom. Quando a gente falou agora há pouco sobre a questão da indústria, né, do petróleo aqui no estado, se ela estava declinando ou não, acontece que ainda há uma demanda muito grande, né, pelo petróleo, não só aqui, mas no mundo todo. Nenhuma transição energética ela é do dia para a noite. Na própria faculdade de geologia, eu tinha um professor lá que comentava muito sobre isso, uma cadeira de recursos energéticos, e falava que normalmente você leva 50 anos para uma transição energética. Hoje, com a tecnologia, menos, mas ainda assim é uma coisa muito programada e muito lenta. A gente saiu, por exemplo, do óleo da baleia, nós salvamos, né, as baleias para ir para a lenha, né, para a madeira, salvando muitas árvores, até chegar na indústria do petróleo. Então agora a gente está evoluindo, né, desenvolvendo novas tecnologias para que substitua os combustíveis fósseis. Agora, vamos voltar um pouquinho, novamente, para a questão do prêmio que vocês ganharam, que a sua empresa ganhou. Você pode repetir qual foi a tecnologia desenvolvida pela GeoElex para ganhar esse prêmio? Muito bem. É legal a gente poder explicar um pouco melhor o que foi a tecnologia que a GeoElex desenvolveu, porque ela tem um pouco, apesar de ser voltada para a indústria do petróleo, ela tem uma contribuição também para a transição energética. Acontece que nós conseguimos desenvolver uns sistemas de equipamentos e software onde ela avança, né, aumenta a velocidade da perfuração de um poço. E o que isso tem a ver com a transição? Isso ajuda a levar menos tempo para você estar numa operação de petróleo, aumentando essa eficiência dessa operação e, consequentemente, reduzindo tanto os custos, né, para as operadoras, para as empresas petrolíferas, mas também reduzindo todas as questões envolvidas que ajudam um pouco na emissão de CO2 para a atmosfera, que a própria cadeia de exploração também gera. Não é só os combustíveis que geram, mas tudo que a gente faz praticamente de alguma forma gera CO2.
E junto com isso, né, nós incrementamos também, hoje se fala muito das ciências de dados, da inteligência artificial, nós desenvolvemos um sistema onde a gente detecta o tipo de fluido que tem lá na rocha, lá no reservatório, se tem petróleo ou gás em tempo real. Então, enquanto está perfurando, a gente já consegue dizer para as empresas se aquilo ali tem, se ali naquela região tem petróleo ou não. De outra forma, geralmente após a perfuração, outras operações da atividade que são muito custosas que detecta essas informações ou não. E aí foi onde a gente foi agraciado com o prêmio por esse reconhecimento da tecnologia que nós desenvolvemos. A absorção de mão de obra local, por conta dos programas que vocês desenvolvem de talentos, tem dado certo? Com certeza. A gente, como eu disse, o Rio Grande do Norte é um celeiro, né, de pessoal qualificado. Eu costumo dizer que Natal, por exemplo, é uma cidade tecnológica de energia, né, principalmente da indústria do petróleo. Não só porque a gente sempre teve a Petrobras aqui no estado, mas eu percebo que muitos dos petroleiros que trabalhavam os embarcados no Brasil todo escolhiam, adotavam Natal para viver quando desembarcavam. Não só pela cidade ser muito agradável, mas por ter toda essa proximidade com a indústria do petróleo. Muitos deles também foram para as universidades e trouxeram projetos, né? A Petrobras sempre investiu bastante nas universidades aqui do estado e acabou transformando aí numa cidade aí de cultura, né, tecnológica na área de petróleo e agora na área de energia como um todo. Esse centro tecnológico da GeoElex é ideal para treinar profissionais? Sem dúvida, ele é um ambiente real. A gente tem uma infraestrutura onde os estudantes e os profissionais eles se veem numa situação apropriada, segura e controlada de que eles vão enfrentar lá numa plataforma de petróleo. Então isso facilita muito a formação de mão de obra, né, não só para a GeoElex, mas também para as empresas que estão aqui no estado ou até no Brasil todo. A gente tem tido interesse de muitas empresas, tanto do Brasil e até de fora, para trazer profissionais para ser treinados por nós. Eu queria voltar um pouquinho atrás sobre uma pergunta que eu fiz recentemente sobre projetos de transição energética. A GeoElex, quais os projetos que ela mantém hoje sobre a transição? Você pode repetir? Posso sim. Na verdade, é um projeto novo, né, recente. É um projeto em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o Departamento de Engenharia de Petróleo, e parceria também com a Repsol, que é uma empresa espanhola de petróleo, mas que também tem produção aqui no país. Então, esse projeto ele visa, né, trazer essa tecnologia, trazer o conhecimento que os profissionais, né, que esse grupo de profissionais tem da indústria do petróleo, para identificar reservatórios apropriados para a injeção de CO2. Então, o projeto visa a gente retirar CO2 da atmosfera ou de emissões da própria indústria e injetar esse CO2 dentro do reservatório. E aí a gente precisa conhecer como que vai ser o comportamento desse CO2 no reservatório, a quantidade de CO2 que a gente consegue retirar da atmosfera para injetar no reservatório. Então esse é um prêmio muito promissor, esse é, na verdade, um projeto muito promissor, né, que a gente vê com muito bons olhos aí, e isso tudo financiado, né, pela indústria do petróleo. Financiado pela indústria do petróleo. Com certeza. Agora, vocês estão se aproveitando desse potencial fantástico que você está citando que o Estado tem, inclusive humano? Sem dúvida. Se não fosse o potencial, né, a geração, né, de mão de obra qualificada que o Estado tem, nós não chegaríamos onde chegamos, né? Nenhuma empresa é formada sem talentos, sem pessoas para lhe ajudar a construir esses projetos. Então a gente está muito feliz, muito agradecido, né, aos departamentos, às geociências, às engenharias da computação, do petróleo, que tem fornecido aí esse pessoal aí tão qualificado, né, e dedicado aos projetos que a gente tem envolvido. A GeoElex
pretende dar novos passos, criar novas alternativas ou vai permanecer na área que ela desenvolve tão bem até hoje? Olha, tem surgido muitas demandas, né, não só na questão da nossa tradicional exploração de petróleo, no nosso know-how, né, que adquirimos ao longo dos anos na indústria do petróleo. E, então, a gente tem se aprofundado mais na relação da transição energética, das energias alternativas. Então, a gente já começou a realizar projetos nessa área. Mas também tem surgido uma procura muito grande da GeoElix para que a gente forme pessoas, para que a gente treine profissionais. Então, a gente tem uma responsabilidade em relação a isso, é uma obrigação social nossa a gente poder receber, né, esses alunos, despertar a curiosidade desses jovens para que se preparem, que a gente qualifique e mande para o mercado e tenham garantido aí um trabalho qualificado, de mão de obra qualificada, que é a indústria de energia como um todo. A empresa tem vínculo com a Petrobras nessa área de educação? Estamos conversando, estamos começando a nos aproximar, uma vez que a Petrobras recentemente chamou muitos profissionais, né, para retornar alguma das suas atividades, e a gente vê aí com bons olhos o fato da gente estar aqui, né, na Grande Natal, a gente ter essa proximidade, poder ajudar a Petrobras nessa formação de mão de obra que vão para os campos aí da Petrobras. Leonardo, infelizmente o programa é bem rapidinho, está quase no final, o diretor está manipulando o reloginho, mostrando que está na hora de fazer a última pergunta. Mas, na verdade, eu não vou lhe perguntar. Praticamente, eu vou passar a palavra para você se dirigir ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, que estão aprendendo muito sobre tecnologia, sobre isso que você e sua empresa estão fazendo aqui. Mas, mesmo assim, eu vou lhe ajudar. Antes de você falar, a GeoElix tem muito de novidade para caminhar e crescer? Sem dúvida. Eu acho que a palavra que eu preciso deixar para todos aqui é um agradecimento pela oportunidade de explicar um pouquinho o que tem por trás da indústria do petróleo. Tentar mostrar de como é seguro, né, essa indústria, ela tem uma tradição muito grande e que a responsabilidade com o meio ambiente também é muito grande, né? Mostrar também que a indústria tem ajudado, né, de forma eficiente nas questões da transição energética e que a gente precisa conscientizar, né, a população, conscientizar os jovens de que é necessário, né, é importante manter os olhos e ter um interesse por essas atividades que fazem parte do nosso cotidiano e às vezes a gente nem sabe. Então, a gente ter essa responsabilidade de atrair, de preparar as pessoas e mandar essas pessoas aí para o mercado aí, ter uma oportunidade de ter uma boa qualidade de vida. Com certeza, de forma consciente, de forma ambientalmente segura, né? De forma ambientalmente segura, realmente. Eu quero parabenizar você, parabenizar pela ideia de montar essa empresa no Rio Grande do Norte e ela está dando tão certo. E está atuando em várias áreas, principalmente na área educacional, de preparação desses profissionais, desses técnicos, que existem em abundância aqui e precisava ter uma empresa como a sua para detectar aonde eles estão, chamá-los e aperfeiçoar as propriedades que cada um tem. Quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite e colocar o programa Ponto de Vista à sua disposição. Muito obrigado, Nelson. O prazer é todo meu. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer a sua costumeira audiência. Tenha certeza, no próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza.
Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível.